Galera, hoje eu tô aqui para falar a respeito do Clube Santos, né? O time Santos joga contra o Botafogo no próximo domingo. Eu não sei quem vai ser o substituto do Zé Rafael ainda. Não sei qual escalação o Vojvoda vai colocar a campo, se ele vai mudar a formação, se ele vai insistir nesse time, se ele vai mudar algumas peças que não vêm performando no seu mais alto nível. Eu não sei o que ele vai fazer ainda, mas eu tava pensando aqui, né? Desde 2020, quando o Santos era treinado pelo Cuca, o Santos não termina um campeonato brasileiro tranquilo, né? Depois da derrota pro Vitória, é mais um campeonato que a gente começa a botar a mão na careca e se preparar para o pior. E o pior, claro, é o rebaixamento, mas não só o rebaixamento, é a angústia de lutar contra o rebaixamento até o final, que é uma vergonha. É uma vergonha pelo que o Santos investiu esse ano, a maior folha da história. Ah, mas é a maior folha de história de muita gente, que o campeonato da Série A está inflacionado, mas o Santos tem uma das 6 maiores folhas do país, então é muito acima do que pode pagar, né? Foi feito um investimento completamente descabido com relação ao que o clube arrecada hoje. Então, passa por muita coisa, mas novamente a gente se vê diante dessa briga contra a queda. 21 foi assim, 22 foi assim, salvou-se os 2 anos, 23 caiu, 24 estava na Série B e 25 novamente assim. Então, o Santos brigar contra o rebaixamento ao longo dos últimos anos tornou o que o Santos se tornou. O Santos é um clube hoje de briga contra o rebaixamento. O Santos entra no Campeonato Brasileiro com toda a sua camisa, com toda a sua história, octacampeão, para não cair, independente do tipo de investimento. 21 e 22, quando se salvou, o Santos de fato tinha um investimento mais baixo, que era uma política dos 2 primeiros anos do Rueda. 2023 foi feito um investimento maior, o Santos caiu. 2024 estava na Série B e 2025 foi feito o maior investimento do clube e está nessa situação catastrófica mais uma vez na tabela. Isso assim, por que existe isso? O negócio de pegar o exemplo do Mirassol, eu sei que o Mirassol tem uma série de coisas que não casam com o Santos, como a falta de pressão, o fato deles poderem contratar um técnico como o Rafael Guanais, que não foi campeão de nada, era um desconhecido em termos de Série A, e os caras não só bancam, mas como não há no dia a dia um mundo nas costas dele para ele dar certo, porque por melhor que ele seja, para mim é o melhor treinador da Série A até aqui, em termos de custo-benefício, sem dúvida, mas assim, pelo que ele tem feito com tão pouco, e como o Mirassol tem jogado, invicto, jogando em casa, para mim é o melhor treinador até aqui da Série A. E se o Rafael Guanais fosse, com toda essa qualidade dele, contratado para treinar o Santos, lá atrás, quando o ano começou, no lugar do Pedro Caixinha, o mundo teria caído nas costas do presidente do Santos, o Marcelo Teixeira. Eu teria xingado, todo mundo teria xingado, porque é o Santos. Então eu sei que tem uma série de especificidades que não envolvem, que é muito diferente você comparar o universo do Mirassol, vários jogadores que não sentem a pressão de jogar de lá, jogaria no Santos, o futebol acabaria. Uma série de coisas que a gente está cansado de saber, que tem muito a ver com o universo que é praticado lá. Mas tem um lugar também que é a infraestrutura, né? Olha como o Mirassol melhorou a sua infraestrutura. O CT hoje do Mirassol é muito superior ao do Santos, e o Mirassol construiu o CT a partir de um percentual que ele detinha do passe do Luiz Araújo, que hoje está no Flamengo, que jogava no São Paulo e foi vendido, se não me engano, para a França. O Mirassol detinha ali uma porcentagem, pingou dinheiro e o presidente não pensou no time naquele ano, pensou no futuro, não pensou nem na gestão dele, não é nem o mesmo presidente, se eu não me engano. Então assim, ele pensou no clube, no futuro do clube e investiu em infraestrutura, coisa que o Santos não sabe fazer há muitos anos, né? O Santos teve algumas pequenas mudanças infraestruturais esse ano por conta de parcerias do Neymar Pai com empresas privadas, né? O Santos mesmo não se preocupa em investir nisso. Marcelo Teixeira, que me lembro muito bem, antes de ser eleito no pleito de 2023, ali do final do ano, dizia que o Santos tinha parado no tempo e que o pouco que o Santos tinha sido ele que tinha feito. E, bom, já são 1 ano e 10 meses, quase um ano, 1 ano e 10 meses aí de Marcelo Teixeira, revival no Santos, e todo o investimento que foi feito no clube partiu de parcerias com empresas privadas capitaneadas pelo Neymar Pai, que é só, em tese, um empresário, um pai de um jogador da equipe. Eu sei que tem uma relação ali, mas não é o Santos, né? As pessoas que estão no Santos não estão preocupadas em fazer isso. O Santos prefere gastar 32 milhões de reais no Tassiano, né?
que vale mais, inclusive, do que o CT do Mirassol. Mas o tapa na cara mesmo veio essa semana com uma coisa que eu quero mostrar para vocês, não antes de recomendar aqui para você conhecer o site e o Instagram da Brickstar. Se você quer segurança, se você quer conforto, se você quer tecnologia de ponta no seu pneu, se você quer, inclusive, economizar combustível se deslocando por conta de uma alta tecnologia embarcada no pneu, procure a Brickstar através do site que está no link na descrição aqui ou apontando o seu celular para o QR Code que aparece para você. E detalhe, a Brickstar todo mês te presenteia aqui nesse canal. Todo mês, os membros desse canal, que também seguem a Brickstar no Instagram, são sorteados, rola sorteio para esses membros de 2 camisas oficiais do Santos que você pode ganhar, receber na sua casa essa camisa. Deixa eu até ver se esse domingo é a última live do mês, porque eu preciso ver a tabela do Santos aqui. Deixa eu ver rapidamente isso. Brasileirão, o Santos joga no próximo domingo, que é dia 26. Aí o Santos não joga mais esse mês, certo? O Santos só vai jogar dia 1º de novembro, um sábado contra o Fortaleza. Sabe o que isso significa? Significa que no próximo domingo tem sorteio de 2 camisas do Santos, aqui na live de pós-jogo, no pós-Botafogo e Santos, domingo 4 da tarde, jogo aí da televisão aberta, então 6 da tarde já estarei ao vivo aqui e no final da live vou sortear para 2 membros camisas oficiais do Santos, que você pode escolher o tamanho, a cor, para receber no endereço da sua casa, desde que você seja membro e siga a Brickstar lá no Instagram deles. Fechado? Bom, o que o tapa na cara que o Santos tomou foi com relação aqui ao Bahia, né? E de novo, eu também sei que a realidade do Bahia é outra. O Bahia já tinha inaugurado um CT muito bom em 2020, que atende todas as necessidades do clube, embora ele esteja localizado numa distância muito grande da região metropolitana da cidade. Essa era uma reclamação dos jogadores, já teve jogador que se acidentou em carro, no deslocamento e tudo mais. Mas o Bahia não só agora vai resolver essa questão, como capitaneado aí pelo Grupo City, vai ter talvez o melhor CT do Brasil, né? De novo, eu sei que não tem nada a ver com a realidade do Santos, a gente está falando do Grupo City, que tem investidores de Abu Dhabi e que metem petrodólares para fazer de todo o guarda-chuva City funcionar da melhor maneira possível. Eu acho que é a única SAF aqui no Brasil que dá para a gente dizer categoricamente que deu certo. Embora o Botafogo tenha sido campeão e no campo tenha dado muito certo ano passado, você vê aí uma série de problemas acontecendo agora entre Eagle, entre Textor, entre o próprio Botafogo, dívidas absurdamente acumuladas no clube. O Vasco a gente viu que deu. O Cruzeiro está se endividando a cada ano que passa, não sei até quando o Pedrinho vai continuar injetando. O Atlético Mineiro está absolutamente inviável, os caras estão querendo cair fora. Então, assim, o Bahia é certamente a SAF que deu mais certo até agora para as pretensões do Bahia. E o Bahia anunciou junto a Ferran Soriano, aquele cara mesmo, que é o cara que escreveu o livro A Bola Não Entra Por Acaso, anunciou o seu novo CT. Eu vou fazer um pequeno react aqui com vocês desse novo CT do Bahia, para vocês terem uma ideia do que o Bahia terá ao longo dos próximos anos. Esse CT vai ficar pronto até o fim de 27, então vai ser inaugurado, imagino que no início de 2028, a gente está falando 26, 27 inteiro, daqui 2 anos e pouquinho. Esse vai ser o CT do Bahia, tá? É um CT que vai custar 300 milhões de reais, não é um CT barato, muito longe disso. Aqui mostra, deu uma travadinha no vídeo, deixa eu tentar adiantar. Espera aí que aqui é tudo feito ao vivo, né? Eu não corto, então eu vou dar um refresh na página e a gente assiste aqui de novo. Vamos lá. Da onde que eu queria ir? Aqui. Vamos lá, vamos assistir. Aqui, ó. Camaçari, aqui é a Via Metropolitana, aqui vai ser o CFA do Bahia, que é esse CT de 560 mil metros quadrados de área total, tá? Localização estratégica, aí que mostra a distância entre o CT e o aeroporto de Salvador, e aqui a distância entre o CT
e a Fonte Nova. Olha o nível do CT, isso aqui é projeto, tá? Mas olha o nível do CT. São 12 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui são só 8, aqui mais 4. E além disso tem um 13º, que é um mini estádio com capacidade para 1.000 pessoas. Isso significa que o Bahia vai, nesse CT de futebol, vai abrigar o time de futebol masculino, vai abrigar o time de futebol feminino e vai abrigar a base. Todo mundo um do lado do outro, o técnico podendo assistir às categorias de base, tanto os jogos oficiais no mini estádio, como, por exemplo, os treinamentos, a transição sendo muito mais facilitada. Olha o tamanho dessa estrutura aqui, ó, que o Bahia está montando, que vai ser de academias. Olha o estacionamento aqui, que tá, não sei se vocês conseguem pegar, deixa eu diminuir a tela aqui, mas olha o tamanho do estacionamento aqui para vários carros e tudo mais. Então, assim, é um CT absurdo que promete ser o segundo melhor CT do Grupo City no mundo. E é um CT que muito provavelmente será o melhor CT do Brasil, dada a estrutura que está sendo posta aí. Ah, mas Rodolfo, 300 milhões de reais, cara, isso é o preço perto do Santos. O estádio do Santos já chegou a custar isso, a gente está falando de CT, etc, né? O Santos tá fudido, sem dinheiro, um time devendo 700 milhões. Bom, primeiro que o Santos passou a dever 700 milhões, na casa dos 700 milhões, a partir do primeiro ano da gestão do Marcelo Teixeira na Série B de 2024. Né? E o problema eu já falei aqui, não foi a Série B, porque em termos de receitas, o Santos foi bem. O problema foi os gastos muito acima do que deveria, né? E o Santos já aumentou para casa de 700 milhões e no primeiro semestre desse ano já divulgou um balancete com a dívida saltando mais 80 milhões só nesse primeiro semestre. Então, se as contas ocorrerem do jeito que eu imagino, o Santos deve dever até o final desse ano, e o balanço deve mostrar isso, mais de 900 milhões de reais com facilidade. Ou seja, em 2 anos o Marcelo Teixeira teria contraído 50% de toda a dívida que o Santos tinha. Né? O Santos tinha 600 milhões de dívidas, ele em 2 anos teria feito mais 300 milhões de dívidas e com chance ainda de devolver, com um time com 300 milhões de dívidas, 300 milhões a mais de dívidas, devolver o time para a Série B. Esses 300 milhões a mais, que muito provavelmente o Marcelo Teixeira vai contrair de dívidas para não ter resultado nenhum nesses 2 anos, é justamente o dinheiro que o Santos precisava para investir no CT. Né? Mas Rodolfo, e aí como joga, etc. Dá para jogar. Se você tiver profissionais de categoria, se você tiver um departamento de scout que não seja só 3 pessoas, dessas 3, 2 filhos de conselheiro, se você tiver profissionalismo, se o clube não for um cabide de emprego para gente que você contrata por questões políticas, se você pensar no clube de uma maneira enxuta, viável, como ele pensa nas empresas dele, eu não tenho a menor dúvida que o Santos teria conseguido, não sei se em 2 anos, mas fazer ali que fosse um crediário para juntar uma grana para pensar para frente e ter uma infraestrutura. E agora o Santos tá louco para que o Neymar pai monte um novo CT na Praia Grande e o Santos treine de favor por lá. Então se fala aqui, os clubes estão adquirindo estrutura e o Santos se vê diante de um CT Repelé que não o pertence, que o Santos pretende comprar, mas que vai sair um edital e o Santos foi denunciado depois da entrevista patética que o senhor Júnior Bozella me concedeu, que ali ele teria afirmado que estaria brigando por uma série de vantagens de um processo público de licitação, que é o que, segundo a denúncia, é crime. Então assim, o Santos briga hoje para tentar comprar um CT que já não serve os seus interesses, tanto que se fala que se o Santos jogar no CT de Praia Grande, o CT Repelé vai ficar para a base e para o feminino. Então não serve para o profissional e o Santos hoje não tem patrimônio nenhum, né? Porque o próprio CT Repelé pertence à União. Então, assim, um time que não tem estrutura, não tem... O Santos tem 3 campos no CT Repelé, né? Um deles é para a base, uma grama sintética que está sendo trocada agora, outros 2 campos, né? E o Santos utiliza praticamente um campo só para treinar. O Bahia vai ter 12 aqui. É uma coisa assim. É um nível de estrutura completamente diferente que vai refletir no campo. E o Santos ficou para trás como clube. O Santos está sendo jogado às traças, o Santos está sendo maltratado, o Santos está sendo alvo de politicagem, o Santos está desaparecendo aos poucos. Né? A gente vinha vendo lá atrás, né? Antes do Botafogo se tornar SAF,
passando por várias segundas divisões, o Vasco, esse processo, o que aconteceu com o Botafogo e com o Vasco lá atrás, tá acontecendo no Santos. O Cruzeiro foi um pouco diferente, porque teve roubalheira, e aí eu não consigo ser leviano de dizer que há desvio de dinheiro no Santos hoje. Mas o que eu sei é que o dinheiro não é colocado, não é investido do jeito certo. Os presidentes, o Marcelo Teixeira, ao investir 200 milhões para o Santos disputar a Série A esse ano, e contratar vários jogadores que não têm condição de jogar no Santos, gastando muito dinheiro para isso, o cara gastou 10 milhões de reais no Luizão, que é um zagueiro que não tem condição de jogar a Série A. Ao tomar essas atitudes, ele prejudica o futuro do clube, né? E esgana o clube em questão de possibilidades de pensar na sua estrutura, mas esse não é um mérito só do Marcelo Teixeira, é um mérito também de todos os presidentes que passaram pelo Santos ao longo da última década aí, pelo menos, né? Caras que venderam jogadores ganharam muito dinheiro a nível estratosférico e não transferiram R$1 desses valores em termos infraestruturais. E com isso o Santos vai tomando tapas na cara todos os dias e vai ficando para trás como clube. E aí a gente fica nessa mesmo, de entrar num campeonato para brigar para não cair, porque cada vez mais essa tem sido a realidade nossa, da nossa vida enquanto santista. É uma pena, muito triste e claro, vai ter um ano ou outro que o Santos vai montar um time melhor, o trabalho de um determinado técnico, pode ser o Vojvoda ano que vem, pode ser até com o próprio Marcelo Teixeira, pode ser que encaixe, vai encaixar, o Santos vai ter um ano competitivo, mas isso não vai se tornar regra. A regra vai ser essa. O Santos tem um ano bom, ter chegado com um salário devendo do Pérez lá, Pérez devendo salário para todo mundo numa final de Libertadores, são coisas que são pontos fora da curva. Quantos campeonatos, desde aquele campeonato que o Santos perdeu para o Palmeiras ganhou depois? Quantos campeonatos o Palmeiras brigou até o final pelo título e quantos campeonatos o Santos brigou? Mais nenhum. Mais nenhum. Acabou ali. O Santos foi finalista de um campeonato paulista justamente contra o Palmeiras e perdeu. Ali, acabou. Então, assim, você vai ter um ano ou outro que vai mascarar as coisas e pode ser muito bom para o dirigente se reeleger, etc., mas, bom, se o Marcelo Teixeira mantiver o time na primeira divisão, mantiver o Vojvoda, ele fizer boas indicações, o Santos montar um time minimamente mais competitivo, chegar ano que vem numa semifinal de Copa do Brasil, abocanhar uma semifinal de Sul-Americana e ficar em sétimo no Brasileiro, ele vai falar que o clube está evoluindo, que o trabalho está dando fruto, tudo para tentar se reeleger, continuar no poder ou colocar alguém de sua confiança ali, mas não se pensa no Santos a longo prazo, não se pensa no Santos em termos como clube para o futuro, porque esses caras odeiam o Santos, eles detestam o Santos, eles adoram o que o Santos pode proporcionar para eles, que são vantagens nas suas vidas privadas, enquanto homens de negócios, homens políticos, politiqueiros. Então, não dá assim, a gente precisa continuar falando aqui sobre clube, né? Então, é basicamente isso. Eu não tenho muito mais para onde ir, a não ser falar também, claro, citar um ponto importante aqui, que até mudando de assunto, que é a boa decisão do Santos em não escalar mais e não colocar mais à disposição da comissão técnica o Zé Ivaldo, que se fizesse, eu acho que mais 4 jogos, teria uma obrigação de compra. A gente está falando de um valor de $1 milhão, a gente está falando de mais ou menos 5 milhões de reais, não é um valor muito alto. Um jogador que tem um salário também que não é muito alto, é abaixo dos 300 mil reais, mas é um jogador que já mostrou que não tem condições de jogar no Santos, né? Um jogador que faz partidas até muito boas, nota 7, 7,5, mas faz outras muito nota 3, não é um jogador regular e que tem uma cabecinha assim muito pouco inteligente na hora de escolher as suas jogadas, o que fazer, quando fazer falta, quando bater, quando não bater. É um jogador muito... Enfim, um jogador que não me inspira confiança. E acho que é acertada a atitude do Santos. Em compensação, o Santos vai ser obrigado a comprar o Barreal, e aí a gente está falando de 4 milhões de dólares, a gente está falando de mais de 20 milhões de reais, num jogador que é bom jogador, eu acho que é útil, pode até ser titular e jogar bem no ano que vem, o Santos estiver com um time um pouco mais azeitado, e a gente espera que esteja, a gente é torcedor. Agora, também acho que não vale tudo isso aí não, viu? Também acho que não vale. Agora, se o Tassiano valeu 32, aí o Barreal vale. É que a gente parte dessas lógicas de negociações equivocadas.
Eu, com 20 milhões de reais, contrataria jogador melhor. Sendo bem sincero. Ah, Rodolfo, mas quem? Não sei. Eu captaria. Conversaria com as pessoas que são ótimos captadores, entraria no mercado e tentaria ser um pouco mais criativo. Mas, pelo menos a questão do Zé Ivaldo, o Santos vai bem. E é isso, o Santos não consegue se planejar para o ano que vem porque não sabe qual vai ser a situação do clube. E o Marcelo Teixeira soltando bravatas em podcasts por aí. Essa é a situação do Santos, sendo humilhado dia após dia, fora de campo e dentro também. Qual que é a saída para isso? Não adianta só a gente falar, é a SAF. Não, não é a SAF. É uma boa SAF. SAF sozinho não vai salvar nada de ninguém. A gente precisa ter um bom projeto. Um bom projeto. E eu acho até que esse projeto pode ser também com um clube associativo. O problema é que eu não vejo ninguém da oposição capaz de apresentar um projeto que a gente acredite que seja a salvação do Santos. Eu não vejo ninguém com capacidade, desses todos que apareceram por aí, ninguém com capacidade intelectual, e eu não estou chamando o pessoal de burro aqui, pelo amor de Deus, mas eu acho que são profissionais, em suma maioria, para ser presidente do Santos, despreparados, né? Eu acho que não é da alçada desses caras, de todos eles que concorreram à presidência contra o Marcelo Teixeira, para não ser personalista aqui. Uns mais, outros menos, sim, acho que tem algumas pessoas ali um pouco mais promissoras e outras um pouco menos, e outros eu acho que tem um ali que, pelo amor de Deus, aí seria a destruição do clube de vez. Mas eu não vejo hoje uma figura que a gente olhe a ponte e fala, pô, esse cara ele tem ideias diferentes, ele pode transformar o Santos. Hoje o Santos não tem isso. Então, como não tem uma figura, pensa-se, obviamente, na SAF, na imagem, no imaginário de que uma empresa chegaria colocando dinheiro e mudando o dia a dia do Santos e o Santos voltando a vencer. Pode até acontecer pelo tamanho do Santos, pela imagem que o Santos tem lá fora, do investidor internacional se interessar e tudo mais, mas assim, por maior que seja a marca Santos, a marca futebol brasileiro, ela está desgastada, porque nós nem liga nós temos, né? Os nossos times nem no FIFA tem. Às vezes as marcas pegam times de quarta divisão da Inglaterra para colocar um patrocínio master e lançam promoções, como o Burger King já fez, e lançam promoções para jogadores que fazem modo carreira com esses times, para a marca deles ser exposta, né? Nem isso dá para fazer com relação ao Santos, porque no futebol brasileiro não está nem nos games, assim. O futebol brasileiro está muito para trás, crise de arbitragem, gramados péssimos, a gente não tem tecnologia nem de impedimento semiautomático, essas linhas ultrapassadas o tempo todo sendo traçadas, a gente não tem chip na bola, que se eu não me engano tinha na Copa, não sei se já de 2010, mas de 2014 com certeza. Tem mais de 10 anos essa tecnologia, nunca foi implementada no Brasil. A gente vê, não tem fair play financeiro por aqui, os caras botam o dinheiro que quiserem botar e não estão nem aí para o quanto arrecadou, deixou de arrecadar. É uma várzea completa, dois blocos comerciais divergindo, entre o bloco do Santos e a Libra, uma divergência, que coisas indo para a justiça, com o Flamengo bloqueando o dinheiro de todo mundo. Uma verdadeira várzea. E aí para você, com um investidor, mesmo que você veja o Santos como um clube muito legal de você comprar, pelo que ele significa, a possibilidade de você trabalhar essa marca no exterior, etc., você está indo para o futebol brasileiro, que precisa evoluir, e não há discussões sérias também do ponto de vista equilibrado dos clubes em se unir, em tentar fazer um futebol brasileiro mais forte para todo mundo, para que todo mundo tenha mais oportunidade. O Grupo City é diferente, né? Tem um clube em cada país, então eles têm até no Bolívia, porque faz parte do modelo de negócio deles, mas esse modelo de negócio que o Santos quer, não é, o Santos quer um outro tipo de modelo de negócio. Então, quem seriam esses potenciais investidores, né? Quem seria essa gente interessada em ter o Santos? Eu tenho seríssimas dúvidas de quem seriam essas pessoas, e a gente precisa ter muito cuidado para que, se for vender, é uma vez só, é um sim, para a gente nunca mais ter sim, porque dali em diante a gente não tem mais vez, não existe mais voto de sócio, uma vez que o clube tem dono. Então a gente tem que escolher muito bem para onde a gente vai caminhar, quem vai chegar, e no desespero
pode chegar um primeiro aí e a gente falar, aí, ó, é esse mesmo, não tem o que fazer, ou a gente é vendido para esse cara ou acabou. E talvez esse seja justamente o plano das pessoas que estão lá dentro. Desvalorizar o clube, sucatear o clube para o primeiro que vier comprar e eles poderem se dar bem com isso, né? Numa troca de favores. Então a gente tem que prestar muito atenção, a gente tem que seguir olhando para o clube, porque a derrota para o Vitória ela não é só um vexame em si mesma, ela é o que o Santos se tornou em clube, como clube nos últimos anos. O Santos, instituição, clube, se tornou um vexame. E ele precisa ser resgatado. E para ele ser resgatado depende aqui da gente. Tá bom? Eu sei que vocês estão preocupados com o jogo do Botafogo. No fim do dia é importante pra caralho mesmo quem vai jogar, quem não vai, porque é a feira, é a padaria, é a zoeira em casa. Eu sei, a nossa noite que não é boa quando o Santos não ganha. Quando ganha, a gente perdoa uma derrota e fica aquela semana, parece que tá tudo bem, que a nossa semana tá indo, caminhando. Futebol só é o que é por conta desse sentimento. Eu não quero diminuir esse sentimento em você. Não tô dizendo, foda-se domingo, independentemente do que acontecer, se preocupe com o clube. Não é esse o meu recado, porque eu também vou estar preocupado com o domingo. Quando a bola rolar, eu vou estar puto, vou quebrar a TV, vou chutar a parede, vou socar a porta. Eu sou assim, mas quando não tá rolando, a bola não tá rolando, vamos tentar prestar um pouquinho atenção em tudo que tá acontecendo no clube, porque a situação a qual o Santos se encontra é pré-falimentar, eu não tô falando só de grana, mas é pré-falimentar, inclusive moralmente. Só depende da gente resgatar esse clube, porque dos caras que estão lá, eles só vão afundar a cada dia que passa. É isso, gente. O que vocês pensam? Comentem aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.